E aí, pessoal, vamos entrar aqui agora na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um tema bem abrangente, é um tema bastante recente. Você já houve alterações recentemente também dessa lei, tá? Então, vamos poder entrar aqui um pouquinho mais nesse detalhe agora. Então, essa lei, na verdade, ela vem no contexto de trazer um tratamento com mais cuidado aos dados pessoais que são utilizados nos meios digitais, tá, pessoal? De pessoa natural a pessoa física ou pessoa jurídica, seja direito público ou privado. Então, aí vem o que se chama de direito fundamental. Quem é de direito, aí, quem conhece um pouco mais a legislação de direito, essa questão do direito fundamental da liberdade, da privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Existem algumas situações que envolvem mais sensibilidade, são dados sensíveis, que a gente vai ver sobre isso, né? Então, as pessoas, para serem livres, elas têm direitos fundamentais a serem preservados. Talvez tenham informações delas, que elas compartilharam em algum momento porque precisaram ali, mas se essa informação vaza para outros sites, outros players, enfim, outra instituição que ela não deseja, ela fica exposta. E aí existe uma violação do direito fundamental da pessoa, tá? Então, com esse princípio, assim, com esse fundamento, é que existe um rigor grande em relação a LGPD hoje. Então, os princípios aí, eu vou citar os princípios para vocês, mas é muito intuitivo também, tá, pessoal? Porque a lei, assim, como eu falei para vocês, eu e Antônio, nós fizemos é muito comum vocês encontrarem por aí, se vocês pesquisarem outras apostilas, vocês vão encontrar um monte de lei colada nas apostilas, e a gente fez além de conhecer o conteúdo, pegamos o que é importante na lei, o que, né, sem deixar de forma superficial, mas para que vocês se centrem qual o sentido da lei, não a repetição contínua, até porque muita coisa se repete. Quando você pega a legislação, vários pontos se repetem, tá? Então, assim, os princípios, que é importante vocês lembrarem, né, que, como eu falei, isso é muito intuitivo. Respeito à privacidade, a gente já falou sobre isso, né? A liberdade de expressão. Então, para isso, é preciso cuidar desses dados. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem do direito do consumidor. Quer dizer, isso é inviolável. Intimidade, se existe uma informação confidencial ali sobre a intimidade da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está fazendo tratamento para engravidar, por exemplo, pode não querer que essa informação saia para a família, nem para a família, muito menos saia de um ambiente, de um site de laboratório para fora. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Desenvolvimento econômico, inovação, livre iniciativa e concorrência. Existem informações também compartilhadas que é preciso ter o cuidado para que não haja violação da inovação, de quem criou, né? A pessoa informou aquela intenção, informou como quer fazer, e aí o site pegou aquela informação e violou o direito de quem tinha criado, quem ia implementar aquele projeto, por exemplo, tá? Direitos humanos, dignidade e exercício da cidadania. Isso aí é básico, né, pessoal? Então, direitos humanos aqui, que é uma lei extensa que fala sobre direitos humanos, é básico. Qualquer violação disso por conta de compartilhamento da informação que possa trazer algum desconforto para a pessoa que forneceu os dados, isso aí é violar seu direito, tá? A abrangência da lei é nacional, certo? A LGPD tem uma abrangência nacional. E o que é que se situa em relação a isso, tá? O que é que se situa em relação a essa lei? Tratamento de dados pessoais para fins particulares. Então, se o fim é particular, esse dado pode ser tratado, é fim particular. Se for realizado para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, quer dizer, e se aquele dado foi utilizado para um jornal, para alguma coisa em que foi importante para comunicação, né? Isso pode ser utilizado, tá? Não em relação à comunicação nesse sentido. Realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, assim, eu estou dando para vocês exceções em relação aos dados. Danilo, mas assim, vamos repetir aqui um exemplo para os dados realizados para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Veja só, se você tem uma situação em que houve uma exposição de dado que para a mídia, para a informação pública, aquilo ali é uma informação que é relevante, para o público tem uma relevância maior do que o particular, então o jornal às vezes expõe aquele dado, principalmente em relação a alguma prática suspeita, veja só, até um crime, por exemplo, que aconteça, uma suspeita de crime,
alguns dados do particular daquela pessoa que está sendo noticiada pode sair, e aí, para fim jornalístico, isso aí seria uma exceção, tá? Então, só para poder situar aqui quais são as possíveis exceções dessa lei de proteção de dados. E é lógico que, quando é realizado com o fim de segurança pública, defesa nacional, isso fica claro, mais claro ainda, né? Com defesa nacional, segurança do Estado, isso aí, ou para repressão de infrações penais também, claro. Então, esses dados podem sim, devem ser veiculados, devem ser compartilhados para que as autoridades possam fazer uso desses dados, tá? Nos fins jornalísticos, tá, pessoal, não é necessariamente, quando eu falei fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, esses dados pessoais não necessariamente são aqueles que vão ao público. Eles podem ser tratados e recebidos pelas fontes para tratar. No momento em que essa fonte recebe e trata de forma errada e divulga, torna público e infringe um direito fundamental, aí estaria, sim, infringindo a LGPD. Conseguem perceber essa diferença? Então, veja só, alguns dados, quando tem uma função pública, quando é de força maior, vamos dizer, chamar assim, força maior, eles podem ser compartilhados sem autorização até do titular, mas aí não quer dizer necessariamente que tem que ir para público, né? Tem que ser expor a pessoa. Ele pode ser compartilhado porque ele é exceção à lei, diante da importância que ele é para esses fins que nós vimos aqui nesse subtópico 19.2. Beleza? Tranquilo? Avançando aqui, como é que é feito o tratamento dos dados pessoais, né? Primeiro, assim, aí a gente vai muito, quando a gente vai nessa parte de legislação, vocês vão ver que é muito, mais uma vez falando, é muito intuitivo, né? É claro, veja só, quem vai tratar dado pessoal tem que ter boa fé, não é? Então, tratamento de dados pessoais, se uma pessoa, você você é funcionário do Banco do Brasil, recebeu dados, a pessoa chegou lá, fez um cadastro, não faz um cadastro para poder se tornar cliente. Então, você está lá, você passou no concurso do Banco do Brasil, está lá ensinando as pessoas, está recebendo as pessoas para atender, está no atendimento de abertura de conta. Você vai fazer o cadastro das pessoas. Tem informações ali sensíveis, como eu falei, né? Esse é um tópico importante, sensibilidade das informações. E tem informações que, mesmo sem ser sensíveis, são informações particulares. E aí, essa pessoa está abrindo a vida dela para você, está compartilhando com você, funcionário do Banco do Brasil. Então, a pessoa que recebe a informação tem que agir com boa fé e princípios, né? A finalidade da utilização da informação. Qual a finalidade de utilizar isso? Pode ser que você pergunte alguma coisa, a pessoa que está abrindo conta diz, mas para que você quer saber isso? Você explica, não, isso aí o banco precisa saber por isso, isso e isso. A finalidade, né? O livre acesso, né? O livre acesso é no sentido de você ter a liberdade de acessar a informação, né? Mas isso de boa fé também. O livre acesso à informação. Então, isso parte de você, funcionário, como da pessoa, se ela quiser consultar lá o que você está escrevendo. Deixa eu ver esse cadastro aqui, quero consultar. Para que isso? Ah, é para isso? Tá, ok. Livre acesso de informação. Transparência, né, pessoal? Transparência, isso aí a gente já sabe, é um princípio de boa-fé também. Qualidade, segurança, prevenção, né? Se for por prevenção, também os dados podem ser tratados. Se existe um cliente suspeito, lembra que a gente viu lavagem de dinheiro, se existe uma suspeita, uma prevenção pode ser o quê? Tratar aqueles dados e compartilhar com outra área do banco, enfim, ou até com autoridades, compartilhar aqueles dados pessoais, porque a suspeita de algum crime, tá? Então, aí vem o fator prevenção, ok? Segurança, envolvendo se houver alguma situação específica que envolva segurança da instituição, né? Eu vou dar um exemplo, a pessoa compartilhou com você a informação que ela conseguiu entrar na agência, um policial entrou armado na agência. Em algumas situações muito específicas, o policial pode ser autorizado a entrar armado, mas até isso precisa ver, o banco existe norma para isso, né? Não se pode entrar armado no banco, né? Eu estou dando um exemplo aqui de segurança, que a pessoa sabendo disso dentro do banco vai precisar tratar esse dado de forma diferente, vai precisar usar até outras áreas para poder corrigir isso. Então, segurança, prevenção, não discriminação. Então, lógico, se a pessoa chega lá no banco fazendo um cadastro e informa sua condição, seja de etnia, né, seja condição, a sexualidade, se ela informa isso, são dados que é preciso tratar com muito respeito, né? Muito respeito. Não se pode, em nenhum momento, imagina, a pessoa chega lá, dá uma informação, ou a pessoa chega, se um funcionário for uma pessoa que discrimina cor, raça ou sexualidade,
disser que não vai atender aquela pessoa ou fizer alguma coisa, ele está infringindo fortemente os princípios de boa-fé da instituição, tá? Então, é muito forte hoje esse tema de não discriminação dentro da instituição. Responsabilização e prestação de contas. Sim, né? É preciso, toda a informação que é tratada, ela envolve responsabilidade de quem trata, do banco, e é preciso prestar conta porque foi tratado aquilo, tanto, inclusive, em relação à movimentação financeira, né? O que acontece em relação aos valores depositados, tudo isso tem que prestar. Ok? Avançando aqui, o tratamento, ainda sobre o tratamento dos dados pessoais, ele pode ser realizado em seu melhor interesse. Por que esse termo, pessoal? O que é em seu melhor interesse? O que significa isso? Em seu melhor interesse é para o bem, interesse do bem. Aqui, ó, a gente falou aqui boa-fé. Então, tudo é uma cadeia de boa-fé para o melhor interesse, para o bem, para fazer de forma ética, transparente. Vocês vão ver que esses termos se repetem, ética, transparência, em todo o sistema bancário, desde o atendimento, desde o tratamento de dados pessoais, tudo que envolve legislação, inclusive a parte de legislação que tem em relação a investimentos, por exemplo, né? Mercado de capitais. Tudo envolve transparência, boa-fé, ética, diligência, cuidado, sigilo, com as informações, tudo. Isso vai se repetir muito para vocês, tá? Mas aqui estamos falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, avançando aqui, né, o que é o seu melhor interesse? Eu chamei de tratar dessa forma, com toda essa transparência, toda essa diligência, tudo que foi falado aqui. Então, ele pode ser realizado com o consentimento do titular, exceto por interesse público, isso eu já até falei um pouquinho, mas assim, o titular consente com a informação. Isso aqui, ó, isso aqui, eu consenti que esse site, ou que, eu estou falando muito de instituição financeira, mas é muito abrangente a lei, né? Eu autorizo que esse site compartilhe essa informação, pode ser pública, mas aí é preciso que eu faça eu dê consentimento para isso, né? A pessoa que forneceu o dado pessoal, ela tem que consentir. Não é à toa que hoje você entra no site, aparece logo aquela informação dos cookies, né? Vocês já perceberam isso, que isso é uma coisa até mais recente. Entrou lá, confirma que pode receber informação de cookies. Ali você às vezes nem olha, mas tem algumas informações de ele buscar informações do que você navega para poder passar para outros sites. Muitas vezes, pessoal, não é nem para o mal, não, tá? É mais para poder perceber o perfil de quem está acessando aquele site. Porque quando você entrar de novo para acessar, já vai aparecer uma propaganda oferecendo alguma coisa com base no que você pesquisou. Já perceberam isso? Que é muito comum. Até nas redes sociais que você acessa hoje, né? Redes sociais, você quando acessa já tem uma propaganda daquilo que você pesquisou ontem com a solução para você comprar. Aí essa informação, ela é importante para quem autoriza. Às vezes você pode até gostar, dizer assim, não, beleza, foi legal, é legal porque estou procurando e estou recebendo informação. Mas tem gente que talvez não queira. Eu não quero que fiquem me mandando informação pelo que eu estou buscando. Eu quero sigilo, eu não quero informar, eu não quero confirmar isso aí. E aí a pessoa pode recusar lá esse tipo de input lá que quando você entra no site, tá? Então, assim, quais são os casos em que pode ser utilizado, né? Com consentimento do titular, exceto quando existe interesse público maior, conforme a lei. Aí ele pode até não consentir, mas se for interesse público, esse dado vai ser repassado sem o consentimento da pessoa. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, isso é claro, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso. Pela administração pública para sua atuação, mais uma vez reforçando a questão pública para atuar, por órgãos de pesquisa com anonimização. Então, assim, se o órgão de pesquisa não vai promover um anonimato de quem é pesquisado, então ele tá autorizado a fazer a divulgação dos dados, né? Então, o órgão de pesquisa, pessoal, até eu vou dar assim, um exemplo, o IBGE, ele faz pesquisas com várias famílias também, né? E aí ele pode colocar como anônima aquela pesquisa, não vai ter nome de ninguém, e essa pesquisa é um dado que vai ser tratado, vai ser informado, vai ser publicado, tá? Para execução de contrato de exercício, direito, processo judicial administrativo. Então, assim, execução de contrato é ação judicial, né? Quando você é preciso acionar judicialmente, então alguns dados como endereço, algumas informações importantes podem ser tratadas para poder cumprir a lei. Proteção, aí outra importante aqui, que fica também até muito intuitiva, mais uma vez, é algo que, por coerência, você já sabe que é verdade. Proteção de vida ou incolumidade física do titular ou do terceiro. Veja só, proteção de vida é um direito básico, né? Então, se é preciso compartilhar um dado de alguém por conta disso, tem que ser feito.
Incolumidade física é quando a pessoa não tem condições físicas, né? Ou ele ou alguém está com uma condição que é preciso fazer algo por ele para poder ajudá-lo, né? Então, assim, isso se confundem esses dois termos, proteção de vida e incolumidade, porque a pessoa digamos, a pessoa sofreu um acidente, tem um tipo de sangue específico. Quem está ali vai fazer a doação. Se ela não for, se ninguém souber, vai ter que tentar pegar alguma informação ali, ou no documento, pegar para poder salvar a pessoa, né? Certo? Plano de saúde. Qual hospital que eu vou levar a pessoa aqui? Né? Eu preciso saber qual o plano de saúde. Eu vou pegar lá, ele talvez não queira compartilhar a informação com ninguém. Ele não quer compartilhar essa informação pessoal. Mas, nesses casos de proteção à vida, pode sim utilizar. Alguém pode chegar lá e dizer, não, isso aqui eu preciso pegar essa informação dele, que for preciso para salvá-lo, né? Salvar. Se a pessoa, o médico vai fazer uma introdução de um medicamento, ele precisa saber se a pessoa é alérgica ou não, né? Enfim, vai. Eu estou dando assim, exemplos para vocês entenderem o nível de importância que é essa proteção, mas existem sim situações específicas, né? Para entender interesses legítimos de outrem, exceto quando prevalecerem direitos às liberdades fundamentais do titular. Então, aí vem um pouquinho daquela questão judicial. Se alguém colocou uma ação e tem um direito sobre aquilo, né, é aquela questão do direito, né? Meu direito está até aquele ponto, se não for infringir o direito do titular, eu posso pedir para que me forneça aquela informação ali que eu pedi, de outrem, desde que eu não infrinja o direito dele, né? Então, em situações legais, judiciais, pode ser concedido e tratado os dados pessoais de alguém, tá? E para proteção do crédito, já falamos sobre isso, né? Serviços como SPC, Serasa, enfim. Aí é preciso compartilhar dados para poder fazer a inclusão nos serviços de proteção ao crédito. Beleza? E aí, olha, existem o que eu falei para vocês um pouquinho, olha, eu falei de dados pessoais, existe o tratamento de dados pessoais sensíveis, pessoal, sensíveis. Esse é um tema que eu acho bem legal, né? Quem tiver um pouco mais de afinidade com direito aí, deve estar gostando bastante da aula. Ele toca muito nessa ponta na lei, né? Quem gosta de direito, gosta desse tema de proteção das pessoas, proteção à vida, direitos fundamentais, deve estar gostando bastante desse conteúdo. Então, aqui, olha, dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Eu falei um pouquinho disso, mas, assim, aprofundando um pouco mais ainda, origem racial ou étnica, né? Religião. A pessoa pode não querer dizer que é católico, que é budista, que é, enfim, espírita. A pessoa pode ter essa informação e é dela, ela pode não querer compartilhar, certo? Ou, assim, não precisa ela compartilhar no ambiente. Se ela não quiser compartilhar, não pode. Quem quiser, compartilhe, né? Não teria problema nenhum. Mas a pessoa pode não querer compartilhar no seu ambiente de trabalho, não querer compartilhar em algum ambiente. Então, religião, política, questão política, né? Se você, qual o viés da pessoa? É uma informação pessoal, tá? Ela pode não querer que compartilhe também. Até quem se inscreve no site, tal, pode não querer que compartilhe essa informação também, que é uma informação sensível, tá? Hoje, muita gente não se preocupa em informar, né, de acordo com o seu partido, ou sua polarização política, o que for. Muita gente quer dizer, mas isso aí, eu estou querendo falar aqui para vocês que é um direito, é um dado pessoal sensível, e quem não quiser compartilhar, isso não deve ser compartilhado. E vem até a questão do voto, né? O voto secreto, tal, enfim. Saúde também, a questão de saúde. A pessoa pode não querer dizer que sofre de uma doença terminal, por exemplo, certo? Isso é um dado pessoal sensível, ok? Vida sexual, sim. Qual é a sexualidade da pessoa? Também é um dado pessoal sensível. A pessoa não precisa informar. Dado genético. A pessoa sofre de alguma deformidade genética ou tem algum dado genético que é sensível, que ela não quer compartilhar com ninguém, por informação, para não se expor, certo? Então, tudo isso envolve dados sensíveis. E aí, ele pode ser realizado nas mesmas hipóteses de dados pessoais, ressalvando-se o quê? Veja só, nós vimos aqui as hipóteses de dados pessoais, certo? E aí, ele pode ser utilizado nas mesmas hipóteses. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer falar? Não? Então, vamos lá. Quando se fala sobre dados pessoais, aqui, pessoal, esses dados sensíveis, eles têm a mesma regrinha de restrições que tem os dados pessoais normais. Normais, assim, não se chama dados pessoais normais, mas só para poder diferenciar dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles têm algumas ressalvas ainda em relação ao anterior, por ser sensível, né? O próprio nome já diz, é algo mais delicado ainda. Então,
ele, em caso de garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, no processo de identificação e cadastro de sistemas eletrônicos, para que os dados sensíveis não sejam revelados, podendo causar danos ao titular. Então, vamos lá. Então, olha só. Pode-se utilizar conforme dados pessoais, mas eu tenho que garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular, porque eu estou lidando com dados sensíveis. E como é que eu vou garantir isso, Danilo? Tem que ter um dispositivo que lá esses dados não sejam compartilhados, ou melhor, que não haja fraude para compartilhar com o terceiro. Quer dizer, é uma preocupação adicional com quem está compartilhando o dado. Tranquilo, pessoal? Porque se for revelado esse dado em algum momento, isso vai causar dano ao titular. Então, é como se fosse colocar uma lupa maior ao controle. Olha, dado sensível. Vamos ter mais atenção. Isso aqui, olha, isso aqui está dentro dos dados pessoais que a gente pode compartilhar. Isso aqui é sensível. Para que compartilhar? Não precisa. Isso aqui também não precisa nem compartilhar. Isso aqui. Por que vai compartilhar isso? Então, se vou causar dano, eu posso filtrar, digamos, filtrar o dado e não compartilhar esse dado sensível. Agora, se eu precisar compartilhar, aí eu preciso ter uma lupa maior, um cuidado para que aquilo ali não vaze e não vá parar num site ou num compartilhamento indevido sobre aquela pessoa que eu estou tratando os dados. Tá? O sistema tem que proteger sempre a pessoa. Comunicação ou uso compartilhado entre controladores com objetivo de vantagem econômica pode ser vedado ou regulamentado. Então, assim, veja só. Se houver algum uso desse dado para se ganhar, por exemplo, a pessoa tem, a gente falamos aqui sobre religião, né, sobre dado genético. Se aquela pessoa tem alguma situação, um dado genético, pegando esse caso do dado genético, para dar um exemplo para vocês desse caso aqui, desse segundo ponto, e um laboratório sabe daquilo, o laboratório pode mandar propaganda para aquela pessoa para comprar aquele medicamento, né? Só que aí, veja, aquele dado aquela pessoa não queria fazer naquele laboratório e não autorizou que aquele laboratório ficasse sabendo, as pessoas do laboratório soubessem. Então, os controladores com objetivo de vantagem econômica para vender alguma coisa baseado em dados sensíveis, isso não é permitido, tá? Isso é uma ressalva que não pode ser usada, não pode ser utilizada para fins econômicos usando esses dados sensíveis, tá? A não ser que a pessoa chegue lá no laboratório e diga, já é outro caso, aí consentimento, chegou lá, informou que precisa, mas não é compartilhamento, ok? É vedada a comunicação ou uso compartilhado dos dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de se obter vantagem econômica. O que eu falei acima pode ser com outra finalidade, sem ser saúde, tá? Mas são similares aqui, o segundo tópico, o terceiro. Poderia ser uma informação de alguém querer, sabendo que a pessoa é da religião X, vai lá e oferece artigos dessa religião, sem a pessoa ter informado que era, mas ela compartilhou em algum momento e aquele é um dado sensível, não poderia. O segundo tópico daria para colocar esse exemplo. E quando se envolve saúde, também é algo muito delicado que não deve ser explorado economicamente, sem o consentimento, né? E muito menos compartilhar essa informação para se explorar economicamente isso. Tá? Ok? Vocês imaginam, eu vou dizer um caso extremo aqui, a pessoa sofre de câncer, fez algumas consultas, fez um registro de um site de laboratório sobre tratamento. Ela chega, vou dar um exemplo extremo aqui, tá? Só para vocês poderem perceber a gravidade que é isso. Ela chega no Instagram e tem uma propaganda de um remédio contra câncer, ou de um tratamento diferenciado para câncer, ou uma consulta com o médico bambambam em câncer, que ela... Aí qual é o sentimento de quem abre essa informação? Né? Se pudesse, não pode, né? Isso não acontece, mas assim, vejam por que a lei existe e por que ela é tão rigorosa. Inclusive, lembra 1 a 4 anos de prisão, né? Então, assim, é rigorosa por isso, tá, pessoal? Por esse cuidado. Desculpe, não, eu só voltando, pessoal, desculpe, vou falar sobre penalidade ainda. 1 a 4 anos de prisão é sigilo bancário. Vamos ver aqui ainda a penalidade de... Eu já estava pensando na penalidade aqui por conta do rigor da lei. 1 a 4 anos, sigilo bancário. 3 a 10 anos é crime por lavagem de dinheiro, e vamos ver ainda a LGPD, tá? Mas, assim, é rigorosa também a legislação e tem que ser, né? Beleza? E aí, vamos lá. Aqui, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, pessoal. Crianças e adolescentes. Aí envolve, como é menor, né? Então, ele pode ser utilizado em seu melhor interesse, em quais hipóteses? Fica meio que óbvio, assim, tem que ter autorização dos pais, né? O responsável legal. Exceto se a finalidade for contactar os pais. Então, vamos lá. Situação prática, uma criança se perdeu, a pessoa vai poder acessar qualquer informação que tenha da criança,
vai na delegacia, mas vai tentar localizar de alguma forma os pais e vai poder acessar os dados pessoais e compartilhar esses dados pessoais para localizar os pais. Isso aí é motivo de força maior, como a gente podia dizer, né? Então, para a proteção da criança, é preciso, sim, utilizar. Agora, exceto isso, só pode ser compartilhado com o consentimento dos pais, tá? Pode ser feito para manter pública informação sobre os tipos de dados coletados e a forma de utilização. Então, vamos lá. Manter pública, se for uma necessidade de que a informação para a criança seja relevante publicamente, mais uma vez, a questão pública sobrepondo quando é necessário. Então, esse tipo de informação, quando é preciso manter pública por algum motivo, aí o poder público vai se sobrepor nesse caso, tá? Informação da criança, em relação a alguma informação específica da criança. Assim, isso vai envolver, assim, a gente pode pensar que manter pública, existem conselhos tutelares aí de crianças, né, que cuidam, algumas informações que precisam se tornar públicas para eles, compartilhadas com eles, para que eles possam agir em relação à proteção, sempre na ótica da proteção da criança e do adolescente, tá? Não deve condicionar o fornecimento dos dados, além do que for estritamente necessário para a atividade. Isso aí é só vir reforçando o que a gente vem falando. Se eu não vou precisar usar aquele dado, por que eu vou compartilhar? Eu preciso dizer que aquela criança tem um problema X, Y, Z, se eu não preciso dizer para aquele órgão. Por exemplo, essa criança ela tem um problema, eu vou repetir saúde porque fica fácil entender, pessoal. Essa criança tem um problema de saúde e tal, porque eu vi aqui num documento que tinha na mochila dela. Precisar dizer isso, compartilhar com um órgão, se a finalidade era só fazer um cadastro dos pais da criança em algum lugar específico, num parque, por exemplo. Eu estou dando aqui um caso bem extremo também para vocês entenderem. Vou para o parque fazer cadastro da criança para deixar a criança do parque, um exemplo. Ou no local, na casa de festa. Eu preciso dizer que aquela criança tem um problema de saúde, de saúde que não vai ser necessário ali naquele ambiente ser utilizado aquilo, né? Enfim, o que não for necessário, o que não for estritamente necessário, não precisa ser revelado, não precisa ser compartilhado para proteger. Isso é um intuito, mais uma vez, proteger, tá, pessoal? O controlador da informação, se vocês ouvirem o termo controlador, é quem tem a informação, quem controla, quem recebeu a informação. Ele deve realizar os melhores esforços para confirmar que o consentimento foi dado pelo responsável. Então, quer dizer, aqui vem os melhores esforços dele, tá? Dada a tecnologia disponível que ele tem, se ele vai fazer o cadastro da pessoa num papel, se ele vai fazer no site, no computador, no notebook público, enfim. Quando ele vai fazer, ele precisa usar dentro daquilo ali os melhores esforços para poder proteger a criança. O controlador é quem recebe a informação e que tem que ter cuidado para não compartilhar. Beleza? Então, já o termo, para vocês não esquecerem o termo controlador. Avançando ainda, a última informação diz: a informação deve ser simples, clara, as características físico-motoras, sensoriais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado. Aí vem a situação também de ter o cuidado de como a pessoa vai passar a informação, as limitações de quem está passando a informação, né? Então, é preciso também dar acesso para que o compartilhamento seja de acordo com o que possa se extrair daquele layout de comunicação, digamos assim, daquela forma de comunicação, se a pessoa tem problemas sensoriais, enfim. Então, a informação tem que ser simples nesse sentido, tá? Para compartilhar, tem que ser simples nesse sentido. Bom, pessoal, então aqui, avançando um pouco mais aqui, daqui a pouquinho vamos dar um intervalo, tá? Sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Em relação à transferência internacional desses dados, pessoal, transferência internacional. Em que situações? Quando é autorizado pela ANPD, que é a autoridade nacional, existe uma autoridade nacional que autoriza ou não essa transferência internacional de dados. O controle, existe essa unidade, que é a ANPD. E quando é que é permitido transferir dados para fora do Brasil, para uma instituição internacional? Quando é que é permitido? Quando os países proporcionem, eles acordam, né, entre eles, um grau de proteção adequado, conforme previsto na lei aqui, na lei nacional, que tem abrangência nacional. Lembram-se disso? A lei tem abrangência nacional, a LGPD tem abrangência nacional. Mas se os países se eles puderem garantir a proteção, então, conforme previsto na lei nacional, ok, pode compartilhar. Cooperação jurídica, se houver uma ação, a pessoa tem uma ação jurídica lá fora e precisa saber se o endereço da pessoa aqui, um dado pessoal.
Então, comparação jurídica é possível entre países, tá? Para proteção da vida, isso aí já falamos, mas mais uma vez, a pessoa está no outro país, sofreu um problema lá de saúde e é preciso salvá-la, para socorrê-la, salvá-la, tem que ter uma informação pessoal dela daqui, né? Eu vou dar um exemplo hipotético. A pessoa precisa de um transplante urgente lá fora, tem que saber quem são os parentes aqui para poder que sejam compatíveis, tá? Para vocês poderem fazer a conexão com a realidade disso. E quando houver consentimento do titular, né? Consentimento do titular é quando a pessoa, logicamente, quer compartilhar a informação com alguém de fora. Se ele disser, pode compartilhar essa informação minha, claro que pode, né? Então aí fica muito tranquilo entenderem assim, né, pessoal? Beleza? Ainda sobre LGPD, sobre segurança e o sigilo desses dados, né? Os agentes eles têm que adotar, isso aí só para reforçar tudo que a gente está falando, tá? É mais do mesmo, mas reforçando com vocês, é um tópico 19.7, subtópico. Eles têm que adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados. Medidas de segurança técnicas e administrativas que possam proteger os dados. Quer dizer, se eu tenho um site que eu recebo, né, informação pública, informação de alguém que é dado pessoal ou dado pessoal sensível, o site precisa tomar medidas para evitar acessos não autorizados, para evitar que tenha alguma situação acidental, alguma situação de perder a informação, de ser extraviada a informação, tá? Então, e ele precisa também, se acontecer, ter a condição de comunicar qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Ele precisa ter esse controle. Isso é mais para reforçar a segurança e o sigilo de dados, tá? E isso tem tudo a ver também, né, pessoal, com boas práticas de governança da instituição que está recebendo os dados das pessoas. Então, os controladores, quem recebe, e os operadores que vai cuidar os operadores são os que vão cuidar da informação, tá? Então, no âmbito de sua competência, ele precisa saber como vai usar aqueles dados. Cada um, se eu preciso só pegar esse dado para pegar aqui e fazer um cadastro à parte, eu só vou fazer aquilo, né? Se eu preciso pegar esse dado e fazer uma análise do dado, eu só vou fazer a análise que está na minha esfera de atuação. Então, veja, é para tratar de forma isenta, né, os dados. Então, então assim, ele pode, assim, logicamente, para boa prática de governança, o controlador, né, o controlador, ele pode criar regras, né, de boas práticas na instituição que ele está. Olha, todo dado que for recebido assim, você precisa deixar arquivado na pasta tal, porque aqui é mais sigilo, aqui está criptografado, tem senha. Isso é um exemplo, tá? Então, assim, ele pode criar regras que permitam com que haja proteção. São práticas de governança, de controle. Falou em governança, são boas práticas de controle, né, de gestão, certo? Então, por isso esse termo governança, para quem não conhecia, tá? Então, bom, então, basicamente isso. Boas práticas de governança só reforça tudo que a gente vem falando, né? São mecanismos internos, ações educativas com as pessoas que estão tratando os dados, porque não adianta você ter um procedimento redondinho que você faça, que você que é controlador recebe, se sua equipe que faz a operação dos dados, alguém infringe um princípio básico em relação a essa proteção. Então, aí vem ações educativas, né? Tratamento das informações, como vai compartilhar, quais são as regrinhas dentro do receptor, do controlador da informação, até finalizar o atendimento a essa pessoa que pediu, que compartilhou seus dados, né, com o controlador. Então, todo esse processo, do início ao fim, é preciso que haja boa prática e governança do controlador, né, de quem recebeu essa informação, para que ela seja bem cuidada. Ok, pessoal? Tá tranquilo assim? Quem tiver alguma dúvida, pergunte aí, tá? Tem muita informação, pessoal, assim, mas veja, vou falar agora da competência da ANPD, que é a Autoridade Nacional. Mas vocês vão perceber que é mais do mesmo, repete-se muita coisa, né? São obrigações. Quem controla, quem é autoridade, ela vai poder fazer o quê? Qual é a lógica disso para vocês? Quem é autoridade vai querer que faça cumprir tudo isso que a gente falou, não é? Então, aí, olha, assim, isso para vocês está na apostila, e vejam, isso tem uma extensão de repetição. A gente fez questão, mais uma vez falando para vocês, de frisar aqueles pontos que são os pontos objetivos da lei, que vocês vão poder utilizar bem, e sabendo quais são, a prova pode vir tranquila, que vocês vão saber como lidar com essa informação na prova, tá?
Mas, assim, só para poder citar, né, zelar pela proteção de dados, isso faz parte da NPD, claro, ela tem que zelar. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção, sim. Quem faz as diretrizes, como é que tem que ser, quem é a autoridade que faz isso, né? Assim, fiscalizar, apreciar petições. É lógico, Danilo, quando existe infração da LGPD, quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai apreciar o que é aquela infração, quando alguém se sentiu penalizado? Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer sanção, aplicar sanção, penalidade? A ANPD, que sempre é o órgão que tem competência de autoridade aqui, não é? Promover conhecimento da norma, aí, no caso, ela tem deveres também de fazer com que quem está vinculado, quem responde pela lei de proteção de dados, né, muitas empresas que tratam dados, né, então, quem responde tem que conhecer como funciona a lei, então ela precisa divulgar, promover o conhecimento da norma, certo? Estimular a adoção de padrões facilitadores, quer dizer, que se ela tem uma prática que ajuda, que alguém já utiliza, que algum controlador já utiliza para aquele tipo de atividade, ela pode compartilhar, olha só, isso aqui funciona bem dessa forma. Então, verifica se aplica aí. A intenção sempre é proteger, né, pessoal? Tá? Então, ela vai poder compartilhar boas práticas para ajudar a quem precisa se organizar para proteger os dados. Então, assim, estimular a adoção de padrões facilitadores, já falei, né? Dispor sobre forma de publicidade das operações. Então, assim, as operações de tratamento, isso que a gente falou agora, o que funcionar bem, ela precisa compartilhar, né? Caso seja necessário algum compartilhamento com o poder público, ela precisa estar ali, né, interagindo com o poder público para ver o que é realmente o que precisa ser compartilhado. Então, a autoridade vai dizer, né, vai interagir com os controladores quando a questão pública vier à tona. A gente vê que a questão pública se sobrepõe muitas vezes, né, em relação à informação dos dados pessoais, tá? Regulamentos, né, isso é mais do mesmo, claro que é o controlador, claro que é a autoridade. Garantir que o tratamento de dados para idosos seja simples, claro e acessível. Aí vem aquele cuidado, né, pessoal? Tratar dados de pessoas idosas, é preciso que simplifique, porque por conta das limitações do idoso, fragilidade. Então, é preciso que todo o tratamento de dados, nesse sentido, de quem é mais vulnerável, seja mais simples possível e com mais cuidado também, tá? Editar normas é mais do mesmo, já falei. Deliberar sobre entendimento da lei, comunicar aos órgãos sobre eventual descumprimento, quer dizer, se houver alguma situação que houve descumprimento e alguma infração penal, aí é preciso compartilhar com as autoridades competentes para que seja aplicada a lei, para que se faça cumprir a lei, tá? E aí, também, por fim, implementar mecanismos simplificados de registro de reclamações, quer dizer, se é o órgão de autoridade, ele precisa saber receber essa informação e não pode ser algo complicado para quem é titular do dado, quem é dono. Eu sou dono dos dados e tive uma infração, alguém usou mal meus dados, me prejudicou. Então, se eu quero comunicar isso à NPD, tem que ter uma forma simples, né? Não algo difícil para chegar até ela a informação. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Assim, é bem intuitivo, como eu falei para vocês. E aí, ainda em relação à LGPD, quais são as competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade? Existe um Conselho Nacional que se reúne, né, que se organiza para poder tratar como deve ser, né, para poder discutir como deve ser essa proteção de dados. Então, o Conselho ele vai propor, isso já é uma ramificação dentro da NPD, tá, pessoal? Mas tá no tópico, a gente precisa detalhar um pouco mais que dentro da NPD, as funções de cada participante, né? O Conselho, nesse caso, ele vai propor diretriz estratégica para poder auxiliar a Política Nacional de Proteção para a atuação da NPD. O Conselho é como se fosse assim, esse Conselho Nacional ele é criado para dar apoio à NPD, né? Dar todo suporte à NPD. Ele que vai botar a mão na massa para elaborar relatórios, para ver se a política nacional está sendo cumprida ou não, como é que está a execução dessa política, tá? Ele vai sugerir ações para a NPD. O conselho é formado por pessoas, né? Lembre-se disso, conselho por pessoas que fazem parte lá do próprio quadro. Então, é mais no sentido de esse conselho vai ter que trabalhar bastante ali dentro desse órgão da NPD para dar a ela todo o suporte para ela exercer sua autoridade, tá? Elaborar estudos, né? Realizar debates e audiências públicas, quer dizer, as pessoas vão fazer a melhor forma de poder auxiliar o cumprimento da lei, disseminar o conhecimento sobre proteção de dados pessoais e da privacidade da população.
Quer dizer, o próprio conselho ele vai cuidar da disseminação de informação para a população, tá? Como é que a população sabe que seus dados têm que ser protegidos? Como é que ela vai saber como é que deve se defender em relação a uma possível violação dos dados? Então, o conselho cuida dessa disseminação de conhecimento. Vão se confundir muitas vezes o próprio conselho com a ANPD, mas eu acredito que a prova não vai complicar nesse sentido, tá? Você sabendo que o conselho é formado para dar todo o apoio à ANPD para cumprir seu papel, você está tranquilo em relação a isso, tá? Lógico que é importante ler a apostila, internalizar o conceito para estar mais tranquilo também. Beleza? E estamos chegando perto já do final do tópico 19, mas ainda assim, o que é que tem aqui para a gente ver? As penalidades, né, pessoal? Penalidades em relação à infração. A gente, todo o conteúdo que a gente vai vendo aqui dessa parte de legislação, ela tem penalidades, né? Tem penalidades. E aí vamos ver aqui quais são as penalidades. A infração de LGPD, tudo que a gente viu aqui, ela pode provocar advertência. A gente está gravando aqui, Antônio? Eu fiquei na dúvida agora. Está gravando, né? Eita, tomei um susto aqui. Desculpe, pessoal, mas eu fiquei... Oi, Danilo, tá gravando sim, tá? E tomei um Tá. susto que eu não me lembro de ter da gravação. Não, tá gravando sim, tá Ainda bem. aqui. Tá bom, daqui a pouco a gente dá uma parada aí, mas tá Tranquilo. tranquilo. Tá chegando perto da pausa da gente. Tá no finalzinho quando terminar o 19 aqui, eu já vou dar uma pausa e vou passar a lista para vocês. Vamos lá. Com essas penalidades, pessoal, da LGPD. Advertência, né? Pode ser uma advertência com um prazo para aquele controlador da informação corrigir, né? Se for uma coisa simples, que não tenha sido tão danosa, é mais como uma advertência. Multa simples, de até 2% do faturamento. A gente começou a pegar a parte do dinheiro, a parte pecuniária, né? Então a multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, do grupo, né? De acordo com o seu último exercício, limitada a 50 milhões de reais por infração. Veja que tem um teto alto, né? Informação de dados, porque como é muito abrangente a lei, pessoal, pode haver algum dado aí que seja muito relevante e a multa, né, se for uma grande empresa tal, pode ser estabelecido nessa proporção aí, tá? Falamos até, só para vocês lembrarem, a gente falou até sobre inovação, né? Iniciativa de defesa da concorrência tal. Então, dependendo da situação, da gravidade, do que possa... Agora, lógico que a lei ela vai ter o juízo, né? Vai ter o juiz vai julgar em relação o tipo de infração e como é que vai ser a penalidade, mas percebam como é alto, né? Até 50 milhões e multa de até 2% do faturamento. Aí existe também a multa diária, né? Observado o limite de divulgação da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Quer dizer, se houve a infração, se aquela informação está publicada ali, e o controlador não excluiu, não tomou providência, a multa é diária. Enquanto estiver ali expondo, né, prejudicando alguém, a multa pode ser aplicada diariamente, multa diária, tá? Então, multa simples quando existe a penalização de dinheiro, mas pode ser uma multa diária, né, definida para poder provocar que o controlador exclua aquela informação, né? O bloqueio dos dados pessoais, a eliminação dos dados pessoais é que se refere à inflação. Quer dizer, tem situações extremas que é preciso bloquear. Chega lá, existe uma determinação judicial, né? Nesse caso, determinação ou da própria ANPD, mandando administrativamente um ofício, se for necessário, dependendo do que for, para bloquear os dados e eliminar os dados dali, tirar aqueles dados ao que se refere à infração. E aí envolve também o quê? Falou de advertência, mas também pode haver uma suspensão parcial do banco de dados, né? Então, a empresa não vai querer ver seu banco de dados bloqueado lá, né, sem poder utilizá-lo por um tempo, mas pode acontecer. E aí, o período máximo de 6 meses prorrogável por igual período, quer dizer, pode até ter um bloqueio do banco de dados por um período de até 6 meses, tá, pessoal? Então, é outra penalidade que pode ser aplicada. E a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Dependendo da gravidade dessa informação, da reincidência ou não, é possível que a ANPD diga assim, essa empresa não pode mais trabalhar com esse tipo de dado. Fecha, né? Fecha, esse tipo de atividade aqui está proibido na empresa, nessa empresa específica. Bom, pessoal, pronto. Fechamos aqui o tópico 19 de LGPD.